quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus pela rica oportunidade de estarmos nesta noite fazendo parte desta festividade espiritual. Agradeço a Deus e as pessoas a quem Deus fez lembrar o nosso nome para participar conosco. Para nós é uma honra. Como já foi falado pelo nosso irmão Francisco Marcos, esta casa é uma casa que fez parte e faz parte da nossa vida. Congregamos aqui juntamente com os irmãos, fomos pastoreados por dois bons líderes, que foi o diácono Anísio e o diácono José Bonfim. E graças a Deus nasceu em muita gente uma boa amizade. Louvo a Deus porque estou vendo novos rostos na membresia. Isso mostra que a igreja está crescendo para a glória de Deus. Está se multiplicando e muito mais ainda vai se multiplicar. Glória a Deus, aleluia. É a satisfação rever aqui também o nosso irmão Antônio Leandro, trabalhando com esta mocidade poderosa. Agradeço a Deus por estar com meu filho Josué, que é missionário lá no campo onde trabalhamos, e na companhia da missionária Cristina, uma desbravadora do campo missionário também. Trago a saudação da minha esposa, missionária Iranildes. Ela não pôde vir desta feita, está dirigindo hoje um grande trabalho missionário ali no campo, onde estamos servindo a Deus. E foi daqui, desta congregação, que nós fomos para o campo missionário. Já estamos entre 14 a 15 anos que não assistiam culto aqui. E hoje eu louvo a Deus por estar aqui com vocês nesta noite. Amém? Glória a Deus. Eu vos convido para abrirmos a palavra de Deus. E eu quero convidá-los para lermos Marcos, capítulo de número 15. E nós estaremos lendo a partir do versículo de número 21. Depois de nós lermos os dois primeiros versículos, ou seja, o versículo 21 e o versículo 22, nós iremos tirar uma boa lição para a nossa reflexão nesta data que é comemorativa. O Brasil e o mundo comemora no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus, quando nasceu lá em Belém. E apesar de sabemos que não foi propriamente no dia 25, mas se comemora nessa data no Brasil e no mundo. E geograficamente, às vezes eu encontro em Teresina, irmão Cosmo, servo de Deus, alguns crentes piauienses, maranhenses, que aderiram à fé da comunidade judaica dos Nazarenos, eles usam kippah, e às vezes brigando com alguns evangélicos ali no centro, fica naquela teimosia em que lugar Jesus nasceu propriamente, em que área geográfica em Belém Jesus nasceu. E um dia, irmão Francisco Marcos, vendo esse debate entre eles, ali
no troca-troca. Jesus nasceu aonde? Nasceu aonde? Eu disse, Jesus nasceu em Timon, eu me congregava aqui na época, lá na cidade Nova 2. Aí, você é doido? Jesus nasceu lá em Timon. Me prova. Ele nasceu aqui dentro, ó. Eu era um pecador, sem pai, sem Deus, sem salvação. E Jesus nasceu aqui, nessa terra, na cidade de Timon. Eu quero saber onde estão os outros corações, onde Jesus nasceu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus nasceu aí. Amém, glória a Deus. Leamos, portanto, o versículo de número 21 e 22 de Marcos, capítulo 15. Diz-nos assim a palavra de Deus: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Mediante o texto bíblico, estaremos subordinados ao tema perdoados pelo sangue. Glória a Deus. Perdoados pelo sangue. Meus amados amigos e irmãos, a Bíblia nos diz: Jesus Cristo, reunido com seus discípulos, falou em certa ocasião, e nesta sua fala, ele estava querendo despertar o coração de Judas para que não executasse o seu plano macabro, que era vender, trocar, trair Jesus Cristo. E Jesus uma vez disse, quando ele estava dando a última e a primeira ceia com os seus discípulos: mas não vou principiar minha mensagem a partir da ceia. Depois voltaremos a este assunto. Mas quero relembrar-lhes que ele disse: o Filho do Homem vai, como se diz as Escrituras, pegarão, prenderão e o matarão. E ele, referindo-se à sua morte, disse: o Filho do Homem há de ser traído. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem há de ser traído. Melhor lhe fora que nunca tivesse nascido. E hoje, nesta noite, 21 de dezembro de 2025, aqui na Assembleia de Deus, na Congregação Manaim, na Cidade Nova 2, volto depois de 15 anos que saí daqui, para relembrar-lhes mais uma vez nessa data, que esta igreja foi perdoada pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Amados, entre o ano 2 ao ano 5 depois de Cristo, o mundo vivia em trevas. Todos nós sabemos que no período do último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, a primeira página do Novo Testamento, que é Mateus, nós temos historicamente um período de 400 anos, chamado de silenciamento da voz profética. Embora houvesse religião e religiosos, sacerdotes e sacrifícios para a redenção dos pecadores, diz a palavra de Deus na carta do escritor aos Hebreus,
nunca foi capaz de purificar os homens dos seus pecados. Mas chegando o tempo determinado por Deus, pois para tudo sobre a terra, debaixo do céu, tem um tempo determinado por Deus, na sua presciência divina. Glória a Deus. Aprove a Deus encerrar um período de 400 anos de silenciamento da voz profética. Pastor Ângelo, como era este silenciamento da voz profética? Era mais ou menos assim: tinha sacerdotes, mas não tinha inspiração do Espírito de Deus. Havia sacrifícios, mas eram sacrifícios vãos, inúteis, incapazes de transformar o pecador. Senhoras e senhores, vimos aqui uma representação, colocando uma criança dentro de uma manjedoura, uma representação. Devemos lembrar que naqueles tempos do Antigo Testamento, quando as ovelhas davam luz às suas crias, e o pastor de ovelha ia pegar o cordeiro que nascia, eles eram colocados primeiramente em um lugar à parte, como quem diz: este aqui é perfeito para o sacrifício. Todo criador de animal, quando ele tinha a cria dos seus animais, a ovelha, por exemplo, a primogênita, era separado, ele olhava de um lado e de outro, olhava os olhos, via se não era aleijada na hora que nascia, e via que o animal era perfeito para oferecer como sacrifício diante de Deus por expiação do pecado. Ele pegava o animal e colocava separado em uma manjedoura e dizia: este aqui é perfeito para o sacrifício. Maria ainda era uma jovem, temente a Deus. Lemos no início do culto, em Mateus capítulo 1, versículo 18 a seguir. Maria era uma jovem, temente a Deus, era judia, também esperava a redenção de Israel. Até que um dia, prove a Deus descortinar o céu e mandou um anjo que visitou Maria, como todos conhecemos a história, e disse: salve graciada, o Senhor é contigo. Conhecemos a história. O anjo falou que ela seria mãe, daria luz por uma obra gloriosa e extraordinária do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é tão poderoso que ele fez algo que nunca aconteceu na história da humanidade e nunca mais vai acontecer outra vez. Ele projetou Jesus Cristo no ventre de Maria. E uma coisa maravilhosa, eu aprendo que Maria conhecia as Escrituras. Existe um termo no grego chamado rema, que se traduz também por logos, que é quando o crente recebe uma palavra de Deus. Maria sabia da profecia do profeta Isaías, que diz: pois a virgem conceberá e dará à luz a uma criança, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ela conhecia as profecias. Quando o anjo Gabriel falou que ela foi escolhida e agraciada para ser portadora da palavra de Deus, Jesus Cristo, ela diz: eis aqui a sua criada, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Porque ela sabia que aquilo era verdade, porque ela conhecia as Escrituras. Aí eu aprendo, meus amados irmãos e amigos, que nada nessa terra pode ser palavra de Deus se
mente de Maria, mas também foi projetado pelo Espírito Santo no coração da igreja, Assembleia de Deus, na Cidade Nova. Glorifique a Ele que Ele está nesta noite, pela manifestação da sua palavra. Mas observamos que houve um momento que, quando ela está gestante, estava noiva com José. José não havia conhecido, porque naquele tempo o homem de verdade, ele, quando noivava com a moça, ele não tocava nela, para honrar a Deus, a palavra e o nome da família. Ele não havia tocado em Maria. E quando ele vem visitá-la, Maria diz: eu estou gestante. E ele diz: como? Maria, o que foi que aconteceu? Talvez ele perguntou para ela, algum soldado romano lhe orientou, o que foi que houve? Ela disse: não, o anjo apareceu e o Espírito Santo de Deus me trouxe uma criança do ventre. Irmão, não tinha como entrar na cabeça de José e nem de homem algum na terra, porque nunca ouviu se falar de uma mulher engravidar do nada. Mas eu quero dizer para você que aquele que trouxe Jesus ao ventre de Maria, Ele está aqui nesta noite, trazendo a palavra de Deus, uma palavra de cura, uma palavra de salvação para a sua vida e a sua família. Glória a Deus! Naquele tempo, irmãos, uma moça que se prostituía, irmão Cosme, tinha 4 maneiras